Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Pois é, Marcelo, tudo jóia. Há bastante tempo, Bem-vindo, né? aí de novo, obrigado. batendo um papo com a gente, agora num modelo um pouco diferente, né? Muito bom, vamos lá. A última vez você esteve lá em Marília foi em janeiro de 2019. Pois é, faz um bastante tempinho. tempo, né? Faz tempo, 2 anos já. Poxa. Foi um evento bem bacana, presencial, agora a gente bem legal. Aí nesse formato online. Quando podia, né? Quando podia ser presencial era mais legal, né? Mas, assim, é menos produtivo porque você, né, tem um deslocamento e tudo, mas é muito mais bacana, né? Você encontrar as pessoas, né? Do que fazer no Zoom. Mas vamos dúvida, lá, né? O que... Por enquanto, vamos por aqui. Depois, uma outra oportunidade, a gente marca uma outra visita aí. Você está em Marília? Estou em Santos agora, né? A gente tem filial em Santos verdade. também. Em Santos, né? A gente fica, na verdade, a maior parte do tempo em Santos. Vamos para Santos. Próximo a gente faz aí em Santos. Sem dúvida. Uma visita. Acho que é uma boa, sim. Legal, vamos sim. A gente tem que pensar pelo lado bom, né? O lado bom da gravada é que dá para disponibilizar para mais gente, dá para ver em outros momentos. Sim, né? Então tem esse lado bom também. Bom, muito bom. Legal. Vamos lá. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem que eu fale um pouco? Ou vocês têm alguma pergunta antes? Ou alguma... acho que você pode realmente como é que você... começar, fala um pouco aí do cenário que vocês estão enxergando, conta um pouco da casa, do fundo. Tá bom. Pode dar aí uma geral e depois a gente vai fazendo perguntas aí. Tá bom, então tá jóia. O papo. Então vamos lá. Boa tarde então a todos aí. Queria agradecer ao pessoal da Passágada, né, pelo bate-papo e por poder contar um pouquinho aqui do que a gente está pensando. Atualizar um pouco da Safari. Safari já é uma asset que tem 5 anos. A gente é focado num produto um produto long bias. A gente acha que é uma combinação assim ótima, né, para momentos de crise, enfim, para poder ter alguma flexibilidade, né, um pouco maior para desinvestir, para ter menos ativos na carteira. A gente é um time hoje de 15 pessoas, temos mais ou menos 2 bi de reais sob gestão, e temos, além de fundos CVM, temos fundos de previdência também, que eu acho que assim, é um negócio extremamente interessante, porque o cara já entra com aquela visão de longo prazo, né? Então, e acho que uma coisa mais legal ainda é fazendo aportes regulares, né? Para a pessoa não ter aquela preocupação, será que eu investi numa cota boa ou não? Então, sempre você vai investindo, então sempre a cota é boa, porque você vai criando valor ao longo do tempo, então ali você vai fazendo uma pela outra e uma você comprou, você colocou dinheiro, o fundo caiu um pouco, depois você colocou e já subiu. Mas acho que isso aí não dá para a gente escolher, né? É muito difícil tentar operar a cota do fundo. Então, aportes regulares, né? Realmente é um negócio maravilhoso para investimento em ações. Viu, Marcelo? Aí, desculpa já te interromper aí, mas você disse que o fundo de vocês é um long bias. Então, para quem não sabe o que é isso, explica para a gente qual que é a diferença, como que funciona o fundo long bias. O long bias, ele tem o viés de ficar comprado, né? Então ele sempre vai ter, ele é um fundo enviesado para ficar comprado, mas ao mesmo tempo, pelo nosso mandato, a gente pode ter como é que eu posso dizer, uma exposição, um nível de exposição muito amplo. Ele pode o fundo ficar até levemente vendido, que significa sem nenhuma posição e ainda vender um pouco, ou está 120% do patrimônio comprado. Então, assim, a flexibilidade que nós temos, né, dependendo do cenário que a gente enxerga à frente, é muito grande. Então, isso favorece bastante. Claro que não é no dia a dia, né? O mercado vai cair semana que vem, eu vou vender. Não é isso. Não é isso que a gente faz. Tem crise que a gente não consegue identificar. Essa do Covid a gente não conseguiu. Acho que algumas coisas acabaram, né? Quando você vai pensando, como é que a gente construiu, né? O fato de não estar, vamos dizer, pessimista no começo da pandemia, essa história, já teve SARS na China, não aconteceu nada, né, SARS-1, já tinha tido a MERS no Oriente Médio, não tinha acontecido nada em lugar nenhum do mundo, e aí veio a SARS-2 e aconteceu tudo o que aconteceu no mundo inteirinho, né, um negócio muito diferente das outras. Então, assim, algum aprendizado passado que eventualmente te atrapalha para uma decisão futura.
Mas não é sempre assim, a gente tem 5 anos, em todas as outras crises, grandes crises, a gente estava com o fundo protegido, né? E grande crise eu não digo, o mercado caiu 20% num período, pode acontecer, ele vai cair, eventualmente você vai cair junto. Acho que o que interessa é aquilo que está dentro do fundo, né? O que nós estamos comprando, que tese nós acreditamos, acho que isso aí é que de fato faz assim, compõe o portfólio, né? Quer dizer, como é que você compõe o portfólio é o que mais importa. Mas assim, respondendo então, o long bias é um fundo que ele tem um viés de ficar comprado, mas ele pode também estar com uma exposição baixa, ele pode estar muito comprado, mas é um fundo que ele tem a possibilidade sempre de se defender nas crises. Acho que essa é a mensagem que a gente pode passar. Tá? Algo que um fundo long only, né, que é o fundo mais tradicional, ele tem menos liberdade para criar essas proteções, para sair, para não estar exposto. Ele vai estar sempre comprado, né? Então, o nosso ponto aqui é que nós podemos estar comprado, mas com hedges também, seja o hedge no mercado de bolsa, seja o hedge no dólar, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante também o que nós temos feito, né? Que é assim, qual que é o mercado de escape, né, para essa crise que nós estamos tendo agora, né, essa crise do orçamento aí que a gente está discutindo bastante, né, recentemente. Assim, mas um pouco então do histórico, vou contar um pouco do histórico que a gente vinha fazendo, como é que a gente entrou na crise, como é que a gente está hoje. A gente vinha muito otimista desde aquela vez que a gente conversou, pessoalmente já, né, há quase 2 anos aí. A gente vinha otimista porque a gente tinha tido lá já a quase aprovação da reforma da Previdência lá no governo do Temer, né? Então essa reforma já estava madura, e reformas não são aprovadas num semestre ou em 3 meses, assim, muitas delas levam anos, né? Eu estava aqui, eu que já tenho um tempão aí de mercado, mais de 30 anos, estava lembrando da privatização das teles. Esse assunto começou na eleição do Collor. O Collor é que deu o pontapé inicial. Ele foi eleito em 89, né, só para lembrar. Elas foram privatizadas em 98. Só para a gente ter uma ideia de como esses temas demoram para ser discutidos. E assim, ninguém hoje em sã consciência vai dizer que a privatização das teles foi ruim, né? Quer dizer, o governo deixou de investir no setor, ele só regula esse setor hoje. O que as empresas investem anualmente é uma barbaridade, um negócio inacreditável, e assim, para oferecer cada vez um serviço melhor, né, um serviço melhor para o cidadão, a preços mais baixos. Então é um negócio impressionantemente bom. Eu não sei por que no Congresso a gente hoje ainda tem essa mentalidade de que privatizar é ruim. Então, discutindo aí se Petrobras pode vender ou não, deixa vender todas as refinarias, melhor coisa do mundo, vai entrar um privado, ele vai tomar o risco ali, né? Regula direito, se você fizer uma regulação boa, fica muito melhor. Mas a gente vinha lá desde aquela época acreditando na recuperação do mercado, e aí muito em temas domésticos, porque a gente tinha, né, lembrando lá, a inflação tinha caído, os juros já vinham caindo bem, você tinha algumas reformas micro, né, sendo feitas, teve a LFT, né, como é que chama? A TLP, né, a taxa de longo prazo, que foi criada. Então, assim, você tirou um peso do mercado montar essa taxa de juros de longo prazo, né? Então, você começou a ter juro um pouco mais longo no Brasil por conta disso, tem títulos mais longos hoje. Então, assim, foi um começo. Depois, discussão de reforma da Previdência começou lá, né? A saída do BNDES, né? Pagamento do governo para o BNDES, né? Para reembolsar do que o BNDES tinha emprestado, aquelas pedaladas que tinham sido feitas. Então, teve uma limpeza grande no governo aí naquela ocasião. Isso tudo vem melhorando muito, né, o mercado como um todo. E a gente via inflação baixa, juro baixo, emprego melhorando, a gente via um cenário muito positivo para os ativos domésticos. Então, sejam, naquela ocasião, né, bancos, sejam varejistas online, locadores de veículos, companhias aéreas, companhias de produtos de higiene ou de beleza, Natura, né, remédio, como hipermarcas, incorporação imobiliária. Então, assim, toda essa parte doméstica ficou um negócio muito robusto, né, ao longo desse período todo aí.
E até o começo desse ano, né? Quando a gente saiu do ano passado, reforma da Previdência aprovada, a gente tinha todos os indícios de que esse ano a gente finalmente sairia daquele crescimento de 1% ao ano, né? E iria para alguma coisa como 2,5%, 2%, 3%, enfim, começaria a já dar uns passos para um nível de crescimento sustentado maior, com juro sustentável, juro, vamos dizer, sustentável no nível mais baixo também. Mas aí veio o Covid, né, atrapalhou tudo. A gente estava muito comprado naquele começo, né, a gente foi reduzindo muito exposição ao longo do começo ali da queda dos mercados, e reduzimos o que machucava mais o fundo, que eram principalmente companhias aéreas, empresas ligadas a juro longo, e aí era concessionária de rodovia, empresa de locação de veículos, né? Só lembrando, o cara de locação de veículos, ele toma dívida e compra carro, né? Então, na nossa cabeça, no começo, e acabou sendo diferente disso, porque eles performaram bem, mas esse cara toma dívida longa e compra um carro, provavelmente ia cair de preço e o juro ia subir. Então, esse teve um problema enorme. Só que nos países centrais, aí você teve um desmoronamento nos juros, né, com essa irrigação de recursos sem fim, né, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui o juro também seguiu isso aí. Então você acabou no começo ali tendo uma queda tanto do juro curto quanto do longo, depois, né, até chegando hoje, aí o juro longo já mudou um pouco a história, né, mas eu já vou chegar lá. Mas, então naquele começo a gente fez isso, e aos poucos, quando a gente viu sinais de melhoria no mercado, melhoria que era o governo tomando um pouco de pulso da situação, né, fazendo esse programa de renda básica aí do começo, né, do auxílio emergencial ali, então isso ajudou bastante. Então os mercados lá fora recuperaram muito, aqui dentro também, então a gente veio, assim que a gente teve algum conforto, a gente veio aumentando posição de novo, um pouquinho depois da melhora do mercado, o mercado melhorou, aí que nós viemos aumentando. A gente tinha medo, naturalmente, não sabia o que ia acontecer na frente, então esperamos ter alguma convicção para, de fato, remontar as posições. E aí montamos nas coisas que a gente já conhece, né, que é onde a gente tem convicção para estar. Então, Magazine Luiza, Via Varejo, compramos Mercado Livre de volta, acabamos tendo alguma posição em locadores de veículos por algum período, montamos posição em alguns outros cases que eu chamo de disruptores, né, como XP, BTG, B3 também. B3, apesar de ser uma empresa velha e meio gorda, né, mas é uma empresa que participa disso, né, via aumento de pessoa física na bolsa, seja direto ou seja via fundos. Então o volume todo passa pela bolsa. Então é um outro negócio que a gente achava que fazia sentido estar também. E o stock picking nosso, que é o stock picking de sempre, né, que aí já é um negócio que eram aquelas empresas que a gente já vinha, né, desde lá de trás, comprados, e aí refizemos a posição. A Natura, principalmente, continua sendo uma posição grande do fundo, segunda maior posição no PL do fundo. A posição em outras empresas que a gente acha que são de nicho, né, como Arezzo, por exemplo, um negócio que a gente gosta, um negócio que dá para carregar, que é um pouco mais imune a esse problema que a gente vai viver ainda, que é tira o auxílio emergencial, o que vai acontecer com produto de consumo básico, né, cerveja, alimentos básicos. Então esse negócio a gente não quer estar, mas a gente quer estar num negócio que está no extrato um pouco acima. A Arezzo é uma delas. Depois histórias de turnaround, que a gente acha que foram empresas que sofreram agora no Covid. É o caso, por exemplo, de CVC, Azul e Gol. Hoje nós temos CVC e Gol. CVC, problemas do passado, a gente vendeu posição lá atrás, a gente chegou a ter posição grande, saiu já há um bom tempo, porque discordava da parte de governança e da gestão também, a gente achava que as duas coisas estavam muito erradas, nós saímos por isso. A empresa estava bem ainda, mas já estava piorando com aquela história da Avianca, do petróleo no Nordeste, né, que pegou muito ela. E aí voltamos agora com gestão nova, com um conselho novo, e a gente acha que é um case assim que é meio que objeto do desejo, se perguntar para as pessoas o que você quer fazer. Eu quero viajar, eu quero sair de casa, eu quero ir para algum lugar, né? Claro que
sempre naquele extrato, né, um pouquinho mais, pessoa que pode pagar. E depois tem outras coisas que são novas na carteira, por exemplo, Qualicorp. É uma empresa que mudou muito também, que é meio, em alguns pontos, parecido com a CVC, né? Você tem um problema grande de governança, trocou-se o management, a empresa está voando. Eu estava ouvindo uma live aí do CFO, um negócio impressionante que eles têm feito, ido para extratos um pouco mais baixos aí de clientes, onde eles brigam com a Pivida e com a Intermédica. Então, assim, é um negócio muito bacana, aquela empresa devia ter feito, mas, quer dizer, estava meio amarrada ali, agora está fazendo de novo. E depois tem uma outra parte, essa é uma parte do fundo, né, turnaround de oportunidades. Uma outra parte depois, foi meio machucada esses dias, né, com essa abertura de juro longo, que são as incorporadoras, e aí, investimento muito seletivo, e tem 2 nomes que a gente tem, acho que está até na lista das empresas já, mas Mitre e a Direcional. Mitre é um cara, assim, a grande qualidade, executa bem, tem margens elevadas e não tem legado, né? Não tem aquele estoque que sobrou de crises passadas. Então, o negócio que a gente discute muito com as empresas por hora que o mercado coloca a faca no pescoço e exige que você lance, né, empreendimentos, mesmo que você não vá vender depois, pode olhar, todas elas se deram mal no último ciclo. Para quem acompanhou o último ciclo, é só olhar a Tecnisa, né, essa turma toda, e a Gafisa, aí depois você vai para o outro espectro e olha a Zetec. A Zetec você pode ir lá e falar para o cara que ele tem que lançar quanto você achar. Ele vai dizer, eu lanço quanto eu acho que eu vou vender. Então, a empresa é de dono, o cara manda na empresa e executa direito. Mitre a gente acha que é uma pequena Zetec ali também. E Direcional é um outro cara que é meio de fluxo, né? Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, você não tem, se você tiver recurso orçamentário, você não tem problema para vender. Em geral, a prestação é mais baixa do que o aluguel que o cara paga. Então, eu falo que é que nem fornada de pão na padaria. Saiu, o cara vende, saiu, o cara vende. Claro, tem que ser no lugar certo, no custo certo, para ele ter a margem, mas é meio uma linha de produção, é diferente do outro que é vamos dizer, um artesanato ali, o cara escolheu o ponto direitinho, tem que ver se né, ficar 100 metros dali ou 200 do outro lugar, né? Tudo tem uma ciência. Então, assim, esses 2 casos, eu acho que cada um no seu nicho, eles mandam bem. E esses incentivos para construção civil, principalmente Minha Casa Minha Vida, tudo, vocês veem que deve continuar, né? Eu acho que até por ser um motor também de retomada da economia, né? Acho que isso deve continuar sendo coisas forte. Né? Sim, sem dúvida. Acho que 2 coisas, né? Motor de retomada e assim, ajuda na popularidade do presidente, né? Você tem um programa de auxílio de moradia de baixa renda. Então, tanto a Direcional quanto a Tenda, a gente gosta mais de Direcional, a gente conhece melhor o pessoal lá. Então, de fato, isso aí faz diferença. E para os outros, o juro longo fixo, ele faz muita diferença também. Você toma um financiamento aí de 30 anos, qual que é o medo do cara? Bom, eu começo pagando 5% de juros, vou terminar pagando 20%, eu quebro no meio, né? Então, assim, quando você dá esse horizonte, né, de juro longo travado, aí você tem uma demanda grande também. O cara já faz a conta, isso aí cabe e acabou, né? Vamos tocar. Então, esse negócio a gente gosta bastante. É posição pequena, tá? A gente tem uma vantagem aqui, que é ter muita preocupação com liquidez de posição, tá? Eu já vivi isso aí no passado, quando eu estava na Reding Grifo, nego resgatar metade do fundo. Então, a gente sabe como é que a coisa funciona, né? O dia que o cara resolveu lá que precisa sacar, e a gente quer ter liquidez para atender todo mundo, né? Quer investir, investe, quer resgatar, resgata. Então, a gente, assim, seleciona, mas tem posição que vai ser pequena sempre no patrimônio, porque a gente tem muita preocupação com liquidez. Não que na liquidez não tenha boas oportunidades. Tem, por exemplo, Magazine Luiza, que negocia quase 1 bi por dia, via varejo também. Mercado Livre, que nós temos no fundo, negocia acho que $1 bilhão por dia. Então, assim, tem grandes posições no fundo, com upsides também, acho que parecido, ou talvez maiores que esse, mas com liquidez grande. Marcelo. Oi?
Oi, e você estava falando sobre alguns papéis que vocês têm em posição, né? E a gente tem visto uma grande quantidade de empresas abrindo capital agora. O número de IPOs que teve recentemente foi muito grande. A participação de vocês nos IPOs, como costuma acontecer? Olha, a gente sempre, claro, muito preocupado com o potencial de valorização do que a gente compra, né? A IPO não é diferente também. E a IPO com agravante, que você não conhece, né, o que está acontecendo. A história, por exemplo, da Natura, eu sei te contar inteira. A gente teve investimento no fundo que hoje é menor, que é a Oi. Oi, eu sei contar a história inteirinha do que aconteceu, então, eu sei explicar por que ela está nesse preço, por que ela não está. Mas o IPO é diferente, né? Você tem uma assimetria grande de informação. O cara que vende sabe tudo da empresa e o mercado tem 2 semanas para estudar, né? Então, eu acho que o mercado, os bancos, né, os coordenadores exageraram, né? Ficou claro agora, hoje a Compass desistiu do IPO, eu tenho certeza que várias outras vão desistir à frente, e a gente está muito seletivo, a gente tem entrado em pouca coisa, entramos acho que em 2 ou 3, e assim, não pretendemos entrar, porque toda vez que o mercado realiza um pouco, tudo que você tem para comprar, que você já conhece, ficou mais barato, né? A minha carteira ficou mais barata. Então, eu sempre tenho que pensar, bom, vou ter que vender alguma coisa para comprar o IPO. Então, no fim, é um vaso comunicante, né? Não é uma ilha, né? O IPO é um negócio que ele sempre conversa com o mercado. E eu acho que daqui para frente vai ficar muito mais difícil fazer, né? Eu acho que vai depender. Eu só vou terminar aqui a carteira, eu vou falar depois de um pouco do que a gente está olhando para frente, né? E aí falar por que eu acho que vai ser mais difícil colocar IPO, né? Nesse cenário que a gente tem agora, pelo menos por um período aí, 1 ou 2 semanas. A gente tem depois posição em CCR com rodovias, também a gente já tem há bastante tempo, quando a gente teve, provavelmente eu tenha falado delas, posição de, também converso com o juro longo, sofreu essa semana, e depois tem posições no exterior que dão uns 12% do PL, mais ou menos, e aí são ETFs lá fora, então seja ETF da S&P, tem o ETF de tech também, então assim, coisas em dólares e que a gente acha que faz sentido ter na carteira. Além disso, a gente está comprando também opção de dólar para novembro e dezembro, a gente assim, gosta, acha que é um seguro para o fundo, porque é só olhar o mercado hoje, o mercado lá fora super bem, aqui a gente indo muito mal pelo discurso aí de como é que vai ser financiado o Renda Brasil, né? Desde pagar os precatórios para colocar dinheiro em outra coisa, não faz muito sentido, né? Nossa cabeça aí essa conta não fecha. Então, Marcelo, aí você falou lá fora, desculpa, lá fora você disse que prefere estar via ETF, então você não se arrisca a fazer o stock picking lá fora, prefere pegar alguns setores que você acredita que vão dar bem e fazer isso via ETF, é isso? Sim, por enquanto sim, mas a nossa ideia é começar a olhar ações isoladas lá fora também, fazer algum tipo de stock picking. Tá? Então, provavelmente a gente vai começar, mas ainda não temos nada na carteira. Tá? Mas a gente vai olhar isso sim, porque a gente acha que tem muita oportunidade, acho que o mercado lá fora ele é mais robusto do que o mercado daqui, né? Eu acho que o mercado daqui tem um bom upside, mas precisa acontecer muito mais coisas do que lá fora, né? Para esse upside se materializar. Então, acho que o upside é maior aqui, mas tem mais desafios também, né? E até para falar de desafios que a gente vê, é o que o mercado todo tem comentado, é o problema fiscal do ano que vem, né? Quer dizer, como é que você vai lidar com isso, como é que você vai encaixar toda a despesa que o governo quer fazer, principalmente se Renda Brasil, num orçamento que é muito engessado, e sem cortar privilégio, né, sem cortar salário, sem fazer reforma administrativa, quer dizer, fica difícil, né? Então, a gente está meio que apertado ali no cantinho da sala para tentar discutir a migalha que sobrou para fazer um ajuste, né? Mas tem muita coisa grande que poderia ser mexida. Mas acho difícil que o governo vá além, né, e consiga mexer em muita coisa. Mas a nossa impressão, pelo discurso agora à tarde também do Rodrigo Maia, do ministro do TCU, dizendo que, pô, acho que esse negócio aí não passa, acho difícil que o governo consiga seguir com esse desenho de Renda Brasil. Acho que isso seria muito ruim. O mercado já mostrou hoje, né?
pelo câmbio andando, bolsa caindo. Então, provavelmente, nós vamos ter que ter alguma mexida nessa peça do orçamento, né, para poder seguir adiante sem risco fiscal. Mas vamos ver o esclarecimento dessas medidas todas, para ver se é tão ruim quanto a gente pensa, ou se é restrita a 2021 e 2022 volta ao normal. Mas parece que deixar de pagar precatório para fazer Renda Brasil não é uma boa ideia. Né? O governo, de fato, está dando um calote aí. E, bom, hoje, então, você está com uma carteira bem comprada, então. A gente está bem comprado. Da carteira que está? Hoje a gente está 100% comprado, mas a gente tem esse hedge no dólar, né? Então, claro que é para uma situação limite, o dólar precisa subir bastante aí para... Já está, né? O hedge já trabalha hoje, né? Mas não dá para ele fazer frente a uma carteira bem comprada. Agora, isso aí é para caso o governo diga, olha, eu vou gastar mesmo, acabou o teto de gastos. Hoje ele falou que não vai, né, estourar o teto, mas se ele for para essa linha, né, um pouco mais permissiva aí com o fiscal, a gente vai ver esse dólar aí sem preço, né? O dólar é 7, 8, e para isso a gente está bem protegido. Eu acho que o que a gente pensou aqui é que onde tinha uma facilidade maior para fazer hedge era realmente no câmbio, e é um preço que podia extrapolar aí uns níveis nunca imaginados antes, né? Talvez você enxergue uma pergunta, né? Se tem uma boa simetria nesse sentido no dólar, porque se tudo der errado, ele vai disparar, e se tudo der certo, ele também não deve cair muito e permanecer nesse patamar, é isso que vocês enxergam? É isso que a gente enxerga, porque eu estava até conversando com o Elson hoje, né, sobre o fiscal e tudo. Eu falei, pô, se a gente estava lá preocupado há 2 anos com a dívida PIB de 70%, 80%, a gente vai chegar em 100%, né, com juro de 2%, né, o juro curto. O governo está rolando dívida mais curta. Pensa o dia que tiver que subir juro, o juro vai de 2 para 6, né? O que vai acontecer com o fiscal do Brasil? Então, assim, de fato, a gente precisa arrumar a casa, tem um desafio grande aí, e o governo vai ter que encarar esse negócio. Custa a popularidade, mas eu acho que ou vai custar agora ou vai custar lá na frente. Eu acho que, no fim das contas, acho que o governo vai fazer boas escolhas, mas ele tem que ser pressionado pelo mercado. O jeito de ser pressionado é bolsa caindo, juro abrindo, né? Os futuros longos abriram bastante hoje, e dólar andando. Eu acho que é isso. Isso aí mostra bem para o governo o que ele não pode fazer, né? Então, acho que ele é bem sensível a isso, provavelmente venha com alguma versão melhorada dessas medidas um pouquinho mais adiante. Bom, e falando sobre juros, eu vejo no mercado acreditando ainda e falando que a taxa de juros deve continuar muito baixa ainda por algum tempo, né, inflação também controlada. Vocês também enxergam isso, apesar do que tem acontecido nos últimos dias aí, desse aumento de inflação, do IGPM e tudo mais? Você acha que isso realmente é transitório? Acho que sim, né? Acho que é o choque transitório, principalmente do IGPM, mas no caso do juro, eu acho que permanece desde que essas premissas aí de controle fiscal sejam cumpridas. Né? Senão você pode ter alguma reunião que o Banco Central suba juro. Aí vai ser o pior dos mundos, a gente aborta esse ciclo de melhoria. Não é nosso cenário base, né? Senão a gente não teria uma posição grande em bolsa. A gente acredita que sim, o governo vai ser responsável, vai tocar a agenda fiscal direito, mas a gente quer ter um hedge e a gente acha que a simetria maior hoje está no câmbio. Como você bem falou, é difícil imaginar o dólar abaixo de 5, por exemplo, mas então hoje está 5,60, né, 5,63, mas eu consigo imaginar ele a 8, né, contar uma história ruim aqui, ó, o governo estourou o teto, né, gastou tudo que podia, o que não podia, dívida PIB foi para, sei lá, 105, 110, e o BC subiu o juro. Aí você cria uma recessão aí maior ainda do que a gente está vivendo hoje. Então, acho que se aborta a recuperação do ano que vem. Acho que é fundamental para ter essa recuperação é o governo manter essa disciplina fiscal. Tá? Mas, assim, a gente acha que esse é o nosso cenário base ainda é de manter o fiscal em ordem.
Mas caso isso saia do controle, inflação aumente, taxa de juros aumente, quais seriam os papéis que seriam beneficiados por isso e quais seriam mais impactados, né, por uma mudança dessa de cenário? Olha, eu acho que beneficiados seriam as exportadoras, né? Aí você teria Suzano, as exportadoras de carnes, Vale, essa turma toda aí seria beneficiada. E os prejudicados... Seriam beneficiadas mais pelo aumento do dólar, seria isso? Pelo dólar, é isso, pelo aumento do dólar. Porque, consequentemente, você imagina que se isso acontecer, o dólar também vai subir, né? O dólar vai subir, E as prejudicadas são essas que, incorporadoras, né, são muito prejudicadas, e essas empresas muito sensíveis ao juro longo, são esses caras que têm fluxo de caixa, vamos dizer, relativamente estável ao longo do tempo, mas por um período longo. Empresas do setor elétrico, empresa de concessão de rodovias, então essa turma toda. E o varejo, né? O varejo naturalmente, porque você vai ter um baque, né, na renda doméstica, vai ter aumento de desemprego, então é uma pancada grande no varejo também. Então, assim, não tem muita história boa, né? E nos bancos também, porque tudo isso vira inadimplência lá na frente, né? Então, assim, o governo tem que fazer a parte dele. Acho que não tem uma história muito boa para contar se isso aí não for verdade, né? Esse equilíbrio fiscal. Mas é o que a gente fala aqui. O Elson fala muito, o governo tem que sentir o mercado estressando. O mercado estressado ajuda bastante eles decidirem lá em Brasília, né? O cara olha o dólar subiu 1 e pouco, porque o Banco Central fez leilão, estava subindo 2, né? Você olha a bolsa caindo 2 e pouco, você olha o EWZ caindo quase 4 lá fora, né? O MSCI Brasil. Então, você olha os papéis brasileiros mal lá fora, então tudo isso acaba ajudando, né? De alguma maneira, a decisão, eles tomarem a melhor decisão em Brasília. Vamos ver se isso acontece. Eu acredito que sim. Eles vão pensar direitinho lá. Então, e com isso, né, você falou também dos papéis brasileiros lá fora, tudo, mas e a imagem do estrangeiro perante o Brasil, né? A gente teve uma saída muito grande de investidor estrangeiro, e o que precisa para eles voltarem, né? Eu acho que eles voltarem pode ser bem importante para uma retomada melhor da Bolsa, né? Então, eu acho que seria bom, mas eu acho que eles não vão voltar. Eu acho que a Bolsa, não, vamos dizer, em tese, não precisa que eles voltem para andar. Eu acho que precisa o governo tomar as atitudes corretas aqui. E por que eu acho que ele não vai voltar? Porque mesmo que tome as atitudes corretas, você vai ter um processo eleitoral lá em 2022, né? Você tem o câmbio que o cara não sabe, né? Ele entra a 5,60, ele não sabe se ele vai sair a 8 ou a 5, né? Qual que vai ser o nível de câmbio. E assim, além disso, a imagem do Brasil acho que não está tão boa por outros motivos, né? Você tem essa história de queimada, seja culpa do governo ou não, o governo tem feito muito pouco para melhorar a imagem lá fora, né? Acho que tem dado de ombros para isso, então nada disso ajuda a gente, né? Então, assim, se você olhar também, né, por outros ângulos aí, o Brasil também deixou de ser relevante, né, em todos os índices externos. Você olha qualquer índice, a participação do Brasil caiu bastante. Não só do Brasil, mas da América Latina, que, em geral, faz uma lição de casa parecida com a do Brasil, né, que é muito baixa, né? Então, o pessoal que tira nota baixa e acaba perdendo participação nos índices, não tem muito jeito. E o estrangeiro olha lá, né, quer dizer, tem 80 países para olhar, o Brasil é 0,5%. Vende tudo lá, né? Não precisa nem saber o preço. Então, é isso que acontece, vai perdendo relevância. A gente tinha que ir do lado contrário, né? Criar um processo de aumentar a relevância, mas para isso você tem que encarar essas situações aí, né? Consertar essas situações nas quais você é mal visto lá fora. E acho que o governo tem feito bem pouco para isso, né? Então, assim, minha visão é essa. Mas, assim, não precisamos do gringo, tá? A mensagem é que, se a gente tiver mesmo, isso que a gente discutiu, manutenção de juro baixo, né? Você conseguir fletar um pouco mais essa curva longa de juro, eu acho que é uma maravilha. Acho que o investidor doméstico, ele também está muito pouco alocado em bolsa. Então, assim, a alocação hoje é muito menor do que em 2014, né? Então, tem condição de aumentar muito essa alocação. E isso já faria o mercado andar, já é dinheiro mais do que suficiente para o mercado subir bastante. Porque se manter
nessas condições estáveis aí, fizer o fiscal direitinho, fizer o trabalho direito, a taxa de juros deve permanecer baixa, o que deve continuar atraindo a pessoa física brasileira para a Bolsa, né? Isso, sim, exatamente. Continuar esse movimento de aumento já é um fluxo suficiente para levar a Bolsa para cima. Vai continuar esse ciclo. E aí o cara ainda pega no nível mais baixo, né? Se tiver convencido de que o governo vai fazer a parte dele, daqui para frente tem um upside muito grande. Acho que se tudo der certo, tudo for feito direito, o governo disse, olha, vamos fazer isso aqui em 2021, 2022 não tem mais nada, não vou mexer em nada de fazer puxadinho fiscal, vamos fazer o negócio direito. Eu acho que a gente podemos subir 20%, 30% nesse mercado aqui. É um upside muito grande. Mas a gente sempre, como a gente também conhece bem o Brasil, a gente sempre tem que, nessas situações, nesses períodos, ter uma proteção para caso alguma coisa desande demais, né? E as eleições americanas aí que estão se aproximando, você acha que ainda pode também trazer alguma volatilidade aqui para a gente, ou dessa vez vai ser mais tranquilo? Então, eu acho que assim, até certo ponto deveria ser mais tranquilo, mas essa ideia do Trump de que não vou aceitar o resultado, né, de que já de antemão dizendo que a eleição é uma fraude, eu acho que não ajuda, né? Acho que atrapalha muito a performance dos mercados. Então, você pode ter volatilidade lá fora. Hoje está bem, né? O mercado está andando bastante hoje lá, sempre de subir no e-mail, mas eu acho que isso pode atrapalhar. Agora, a gente tem discutido bastante isso, o que seria Trump e Biden, né? Trump a gente já conhece, acho que acirra ainda mais aí a trade war com a China. Por outro lado, o Biden acho que é um cara mais conciliador, né? Um cara um pouco mais globalista, né? Menos America First. Então ele assim, tem esse lado bom, melhor para emergentes, né? Porque globalização acaba sendo bom para a gente que é um país que precisa exportar. Mas o Biden é um cara que provavelmente taxaria mais as empresas. Então isso pode atrapalhar um pouco o mercado no curto prazo, mas não acho que faça muita diferença isso aí ao longo do tempo. Tá? Para emergentes, eu acho que o Biden é marginalmente positivo, sim. Vamos ver o que acontece aí, né? Acho que amanhã, se não me engano, tem o primeiro debate. Então vai ser bem, não sei se é hoje ou amanhã, mas vai ser bem interessante acompanhar isso aí. Certo. Tiago, alguma pergunta por aí? Tem uma pergunta, Marcelo. Na questão do hedge de vocês no dólar, vocês estão 100% hedgeados no dólar ou tem alguma outra coisa, como ouro, prata, alguma coisa do tipo? Não, a gente tem só dólar hoje. A gente até olhou derivativo de índice, né, de Bovespa, mas a gente achou que estava tudo muito caro na ocasião e estava muito difícil, né, ganhar algum dinheiro com isso aí. Tem que acertar assim tudo, né, muito bem o time, muito bem o preço, né, o strike. Então a gente achou que não fazia muito sentido, acabamos indo para o dólar mesmo. Então, acho que o dólar tem uma simetria muito grande, né? Porque, assim, se o negócio é muito errado, acho que é uma situação meio de pânico, e aí você meio que não tem preço para isso. Então, não adianta o Banco Central fazer leilão, pode fazer leilão do que ele quiser, que o mercado compra tudo. Então, eu acho que ele vai ter que deixar o dólar andar. Espero que não aconteça aí. A gente compra as opções torcendo para dar tudo errado esse trade de opção, né? Então, vamos ver. Não, legal. Tá. Mas vocês têm alguma opinião sobre o ouro? O ouro também é outro ativo que tem a física, né? Muito querendo investir em ouro. Olha, eu não conheço bem o mercado de ouro. Assim, eu particularmente não gosto, porque acho que é um negócio que ele é uma coisa para catástrofe, né? Ele é um ativo que não paga juros. Ele está muito na moda lá fora, porque tem gente aplicando a juro negativo, mas não é o nosso caso aqui, né? Se aplica juro longo aí de 8,5% ao ano para 10 anos. Então, a gente está longe de ter esse negócio aí. E se eu olhar, ultimamente, o ouro tem se comportado como a bolsa, né, lá fora. Então, assim, que hedge que é esse, né? Falando no curto prazo, o ouro andou bastante, né, lá no começo da crise,
mas no curto prazo ele tem andado muito parecido com a Bolsa, então deixou de ser um hedge, ele passou a ser um ativo financeiro como a Bolsa, né? Não anda na situação oposta. Aí não ajuda muito a proteger o portfólio. Mas ali no auge da crise, eu acho que ele caiu junto também, né, ali em março. Acho que caiu. Acabou... Acho que acabou virando um ativo mais especulativo ali, fluxo, né? Guiado por fluxo, que qualquer outra coisa. Exato, comendo a moda aí, né? É meio que isso mesmo. É. Bom, eu quero agradecer, então, a sua presença aqui, Marcelo. Obrigado mais uma vez por bater um papo com a gente. É sempre bom ver as opiniões de alguém tão experiente aí como você, né? Que está aí há anos no mercado. Então, principalmente a tentar entender esse momento que não está nada fácil, né? Não está bem complicado. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de conversar, bater papo, e a gente tá aberto aqui. Quando vocês quiserem, dá um alô e a gente marca um bate-papo. Ótimo. Muito obrigado, então. Obrigado a vocês, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.